caros amigos, novamente com a GEAC TV, abrindo as nossas reflexões, a belíssima página de Emmanuel, Senhor Jesus, bendito sejas. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda a parte, bendito sejas, Senhor. Nosso tema de hoje, Fontes Propulsoras de Luz, terá conosco novamente Cristiane Reis, Joaquim Tomé de Souza e Elzi Nascimento. Estaremos com vocês nesses momentos. Vamos refletir juntos. Fontes propulsoras de luz. O mundo que nós vivemos é um mundo de muitas provas, de muitas expiações, em que nós nos deparamos com várias dificuldades. O mal muitas vezes impera em algumas situações e é difícil lidar com esse mal. E aí nós nos perguntamos, como fazer para nos afastar do mal? Como lidar com as dificuldades do nosso dia a dia? E Emmanuel nos traz um capítulo chamado Alavancas de Luz, em que ele fala que existem duas forças, chamadas oração e trabalho. E que essas duas forças, elas são extremamente eficientes em todas as situações da nossa vida, sejam nas maiores alegrias ou nas maiores tristezas ou dificuldades. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo denominado Pedi e Obtereis, é o capítulo 27. E nesse capítulo nós vemos um pouco mais sobre a importância da prece, de nos conectarmos com Deus, de fazermos um pedido, um agradecimento, ou mesmo de louvar a presença de Deus em nossas vidas. Através dessa conexão com Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais capazes de atuarmos, de trabalharmos da melhor maneira possível nos nossos afazeres diários, seja no plano físico ou no plano espiritual. Mas, além do pedir e do obtereis, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase-chave para entendermos a importância do trabalho vinculado à oração. É a frase, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Ou seja, o céu, Deus, a divina providência, ela não falha, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E aproveitando esse tema tão instigante, nós vamos puxar também algumas frases de um texto chamado Oração e Trabalho. É o capítulo 21 da obra Tem de Bom Ânimo, psicografia de Chico Xavier e Carlos Bacelli. Essa mensagem especial, ela foi psicografada pelo Carlos Bacelli.
E lá ele fala que a oração é a rogativa, ou seja, é o apelo, e o trabalho é a resposta. Então, que nós possamos refletir mais sobre isso. A oração é a candeia, é um instrumento de iluminação, mas o trabalho é a luz. A oração é a semente, o trabalho é o fruto. Então nós vemos que a semente ela deve germinar, e essa germinação até que ela se torne uma árvore e produza o fruto, é fruto do trabalho da semente. A oração alenta, ela consola, e o trabalho garante esse alento. A oração vigia, e o trabalho defende. A oração é o remédio, e o trabalho é a cura. A oração é a paz, e o trabalho é o rumo. E o Espírito Pastorino, que é o autor dessa mensagem, ele diz que a oração nos eleva até o céu, mas o trabalho permite que o céu seja feito na terra, que o reino de Deus se instale na terra, que possamos refletir mais sobre isso. Votos de que possamos orar e trabalhar cada vez mais. Caros irmãos e irmãs, que as bênçãos de Jesus nos ampare hoje e sempre. Hoje vamos falar um pouco sobre aquilo que buscamos no plano espiritual, buscamos em Deus, ou seja, a luz para as nossas vidas, a luz para os nossos viveres terrestres. É importante que busquemos sempre a luz de Deus para nos fortalecer na nossa reforma íntima, na nossa vivência evangélica. Nós sabemos que a vida é cheia de problemas. Ninguém está isento desses problemas. Todos nós os temos. Vamos lembrar que nós não estamos encarnados na Terra para curtir férias. Não estamos aqui a passeio. Estamos aqui para cumprir um projeto de vida, um projeto encarnatório que fizemos antes de reencarnar. E este projeto foi avalizado pelo nosso anjo guardião, pelo nosso mentor, nosso amigo inseparável. Dessa maneira, sabendo que temos o amparo celestial, os problemas, todos eles podem ser solucionados se os enfrentarmos frente a frente. E esses problemas, sabemos, eles foram inseridos em nosso projeto de vida porque nós fizemos alguns erros, ou seja, erramos no passado, fizemos alguns erros que precisam ser corrigidos. E os problemas que estamos enfrentando agora representam para nós a quitação da nossa dívida, ou seja, o problema é compatível e relacionado aos erros que fizemos em nosso passado. Esses problemas sinalizam, portanto, a nossa necessidade de modificação de nossa trajetória, de nosso comportamento. E nós precisamos corrigir. Não podemos adiar e nem jogar para outras pessoas corrigir, não. Somos nós mesmos que temos que enfrentá-los para a sua correção. Como Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos, nós sabemos então que as nossas forças são maiores do que os nossos problemas. Se o problema está em nossas vidas, é porque nós temos força suficiente maiores do que os problemas e que nós podemos corrigi-los, nós podemos suportá-los, nós podemos dar solução aos nossos problemas de vida. Mas se esses problemas estiverem muito pesados, ou se eles estiverem muito dolorosos, é preciso buscar ajuda. Buscar ajuda de Deus, ajuda de Jesus, ajuda dos nossos mentores amigos. Como é preciso que estejamos dispostos a receber ajuda, abertos para receber essa ajuda, devemos estar prontos. E essa prontidão em receber a ajuda do alto
Se estivermos com a nossa mente voltada para Deus, se estivermos sempre com os bons sentimentos e bons pensamentos participando de nosso viver, porque é esta energia salutar dos bons sentimentos e bons pensamentos é que irá nos ligar aos planos maiores, porque é da lei de Deus. O semelhante atrai o semelhante. Sentimentos bons, sentimentos caridosos, sentimentos de amor vai sempre atrair os bons sentimentos e a boa ajuda dos nossos amigos espirituais. E esse comportamento de bom sentimento abre a nossa ligação com os planos maiores e de lá recebemos toda a ajuda de que carecemos, de que necessitamos. No entanto, se estivermos com a nossa mente cheia de revolta, de reclamações, de rancor, de ódio, de raiva, de mágoa e de tantos outros sentimentos e pensamentos negativos, isto vai fazer uma barreira entre nós e os planos espirituais superiores. Esses sentimentos negativos vão impedir que de lá venha a energia de que precisamos. Não por vontade dos mentores, não por vontade de Deus, mas porque nós colocamos uma barreira entre nós e os nossos amigos espirituais. Então a ajuda não vem, a ajuda fica dificultada para chegar até nós. E os Espíritos nos falam que nós temos duas alavancas capazes de fazer esta abertura da mente, capazes de nos ligar e nos fortalecer para que essas energias cheguem até nós. As alavancas são o trabalho e a oração. O trabalho físico, que é uma ocupação útil e necessária para a nossa subsistência, foca a nossa mente desviando-nos dos pensamentos negativos. Como o ditado popular sempre nos diz, mente desocupada é oficina do diabo. Então, o trabalho físico nos mantém a mente firme numa atividade útil e benfazeja para nós e para os outros. O trabalho espiritual, que significam bons sentimentos voltados para os outros, para os nossos semelhantes, vai nos focar sempre na ligação com os planos maiores, além de burilar-nos as faculdades, e atrai esse trabalho no bem espiritual, ele atrai em nosso benefício o concurso das pessoas capazes de atenuar os nossos dissabores. A oração, além de limpar nossas imperfeições, granjeia em nosso favor o amparo dos bons espíritos, destruindo, portanto, as nossas imperfeições, abrindo os canais que nos ligam aos planos maiores, e de lá vamos receber as bênçãos e as forças necessárias para superar as nossas dificuldades, os nossos dissabores. O trabalho ocupa-nos a mente e a oração nos liga a Deus. No Novo Testamento, a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 5, versículos 16 a 18, nos fala assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso não quer dizer, quando ele afirma orai sem cessar, isso não quer dizer que precisamos ficar rezando o dia inteiro, com preces decoradas que nós conhecemos. Orai sem cessar significa fazer o bem, porque todo trabalho, toda atividade do bem é uma oração, é uma prece a Deus. Por isso, a atividade do bem, tanto no trabalho quanto no pensamento e no sentimento, nós estaremos ligados a Deus. Isto é uma prece, isto é orar sem cessar. E nós precisamos sempre ficar alegres e contentes com tudo que nos acontece, porque tudo faz parte do nosso projeto e um aprendizado da nossa reforma íntima. Isso é uma verdade que precisamos pensar nela sempre. Em tudo dai graças, ou seja, precisamos agradecer sempre a Deus. Estejamos alertas.
as fontes propulsoras de luz em nossa vida, que irão iluminar as nossas vidas, estão ao nosso alcance. E elas vêm sempre de Deus, através dos bons espíritos, sob a direção de Jesus Cristo. Porém, é através de nossos bons sentimentos para com o próximo que essa luz se materializará em nossa vida, agora e em todo sempre. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Queridos amigos, mais uma vez juntos para refletirmos sobre um tema de grande importância para que nós nos mantenhamos equilibrados, serenos. Vamos falar sobre fontes propulsoras de luz, de equilíbrio e de paz. Estas fontes às quais nos referiremos são o trabalho e a oração. Vamos contemplar a figura morável de Jesus, sempre pronto a nos iluminar, conduzir, inspirar, na certeza de que nós estaremos pondo em prática os seus preciosos ensinamentos. Toda ocupação útil é trabalho e oração. Se você está trabalhando, é como se estivesse se santificando. Se você estiver orando, você está trabalhando em prol da sua evolução e crescimento espiritual. Nós estamos vendo a cena do lava-pés. Jesus havia ensinado aos apóstolos tudo o que eles precisavam saber e poderiam assimilar. Muitas outras coisas seriam apreendidas depois. Mas ele vai num ato de humildade lavar-lhes os pés. Lembramos a atitude de Pedro, que é mais impetuoso, e disse: a mim não farás isso. E Jesus lhe disse: se você não participar deste ato, você não estará comigo. E o que mais Pedro queria era estar sempre com o Mestre. Então ele entendeu que Jesus veio praticar, mostrar a humildade, que é o nosso passaporte para um mundo melhor. Porque o que tem nos atormentado ao longo de nossas existências, esta e as pregressas, é a nossa vaidade, o nosso orgulho e a nossa tola mania de querer assistirmos-nos nas nossas ocorrências do dia a dia sob os nossos desígnios. E nós temos, sabiamente, que convir e temos que atender aos desígnios do Pai. Então, esta atitude de lavar os pés é uma entrega que nós fazemos a Jesus, porque nós somos seus servos, nós somos as cartas do Cristo, nós somos as criaturas com as quais ele conta para melhorar o planeta, melhorando-nos a cada um de nós em particular. Então, o trabalho, ele nos fará desenvolver a inteligência. É importantíssimo que estejamos nele integrados para que nós cumpramos com a obrigação que nos concerne de evoluirmos. Então, trabalho é mais benefício que suplício. Fomos, durante milênios, enganados pela concepção de que trabalho era algo servil, algo humilhante, e preconceituosamente sempre quisemos mostrar que nós não éramos braçais, nós não precisávamos de tanto trabalho, porque teríamos que ter mais tempo para as diversões, os entretenimentos. Mas é chegado o momento de refletirmos melhor e verificarmos que, se estamos passando por um teste de confinamento, de pandemia, é o momento de reestruturação. É algo extremamente importante, necessário que nos aconteça, para que nós vejamos que, através do trabalho, nós nos beneficiamos, porque nos melhoramos por dentro. Nós auxiliamos
aqueles que estão à nossa volta, porque estamos lhes dando exemplo de ação. E estamos também garantindo a nossa sustentabilidade. Por quê? Porque nós nos sustentando estaremos sendo menos pesados para o outro. E temos, com tudo isto, com a ocupação útil, com a garantia da sustentabilidade, nós temos a satisfação imensa do dever cumprido. Então, nós falamos de duas alavancas. Falamos da alavanca do trabalho e também da oração. Através da oração, nós pedimos e obtemos. Será que pedimos bem? Vamos considerar que a oração, ela tem a sua qualidade. Qual é a característica de qualidade da oração? É nós vibrarmos o nosso eu, a nossa alma, e conduzir esta vibração aos planos superiores, para que nós possamos ser atendidos, para que possamos sensibilizar através das correntes cósmicas, chegarmos ao Pai Celestial, que tudo provê, que tudo permite que aconteça quando convém a nós, para o nosso crescimento, pelo seu imenso amor a todos nós, que somos criação sua. Então nós obteremos sim, mas segundo as circunstâncias vistas por Deus, não por nós. Muitas vezes nós até podemos pedir coisas que nos sejam prejudiciais, que não nos sejam úteis, e às vezes também achamos que nós podemos estar buscando primeiro o reino de Deus, aquilo que nos concerne, que nos justifica a existência. Nós estamos aqui para, através do desenvolvimento mental, desenvolvimento espiritual, crescimento como pessoa, para nós entendermos e vivenciarmos e exemplificarmos as lições que nos são dadas pelo Mestre amado Jesus. E muitas vezes nós questionamos as qualidades da nossa oração, como a eficácia delas, das nossas orações. Elas serão eficazes se nós vibrarmos com intenção nobre, com verdadeira convicção e fé, para que nós sejamos atendidos segundo a necessidade da nossa evolução espiritual. E a parte da ação. A ação da nossa oração, ela aparece às vezes na forma de acaso. Nós sabemos que não existe acaso. O acaso é quando Deus não quer assinar o que ele fez. Mas temos que entender que as ocorrências de nossas vidas, elas nos são sempre úteis. Embora muitas vezes nós não as entendamos, mas em tudo temos que dar graças. Graças, Senhor, pelas bênçãos que nos são concedidas continuamente. Louvado sejas, Mestre amado. Vamos refletir juntos. Fontes propulsoras de luz. O que significa isto? São implementos, são recursos que nós temos para buscar nos conectar com o plano espiritual superior. Princípio da lei do trabalho e da lei do progresso. Todos nós temos conosco. Qual é este princípio? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Para que nós tenhamos essa conexão com essas fontes propulsoras de luz, nós precisamos fazer da nossa parte. Nós precisamos buscar elevar os nossos pensamentos e precisamos também fazer com que a nossa ação corresponda à ação do plano espiritual em nossas vidas. Significando isto, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Porque se nós buscamos o amparo espiritual e nada fazemos por nós mesmos, o que significa isso? Simples acomodação. Então não é isso. O fato de pedir
pedi e obtereis, significa que temos que algo fazer do nosso próprio esforço, exatamente para que sejamos aqueles que podem ser atendidos, porque nós mostramos que estamos dispostos a modificar, a sair de nós mesmos em busca do que é necessário ser feito. E uma coisa super interessante que às vezes a criatura humana não entende, quando se coloca assim: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo o mais será acrescentado. Então, às vezes, as pessoas se enganam pensando que, ao se entregar à oração, ao se entregar a essa busca do reino de Deus, elas não precisam fazer nada. Não é isso. O fato de buscarmos primeiro o reino de Deus mostra a nossa conexão com a espiritualidade, mostra a nossa busca pela cobertura espiritual para que possamos continuar agindo a favor de nós mesmos, fazendo da nossa parte. Portanto, buscar primeiro o reino de Deus não significa entregar-se a um dolce far niente. Muito ao invés, pelo contrário. Nós devemos buscar o amparo, mas nós devemos arregaçar as mangas e nos entregar ao trabalho. Porque se Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, significa que temos amparo, que temos cobertura, que temos um envolvimento espiritual para que possamos continuar com o melhor de nós na construção do nosso próprio destino. E Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, estejamos nós em qualquer dimensão da vida, seja como espírito encarnado ou desencarnado, as nossas necessidades estão amplas para receber a providência de Deus. Mas para que essa providência possa agir conosco, nós temos que agir com previdência. Nós não podemos ser insensatos. E a misericórdia nos busca através de um amigo, através de uma leitura, através de uma palavra significativa, através de uma advertência, para que nós possamos nos aproximar mais intensamente dessas fontes propulsoras de luz, que são o quê? Oração e trabalho. Desde que o mundo é mundo, em todas as épocas da humanidade, nós temos conosco o quê? Nós temos conosco o amparo espiritual. Nós temos conosco o envolvimento divino para que tenhamos a força necessária para prosseguir vivendo. Em todas as épocas da humanidade, desde a fase mais primitiva da nossa evolução, o que é que acontece? A espiritualidade nos carrega no colo. Em todas as fases da evolução do espírito humano, e em todas as fases, a busca pela transcendência, pela espiritualidade, pelas forças invisíveis, é que deram à humanidade condições para prosseguir, fazendo com que a lei do trabalho e a lei do progresso tivessem vigência em todos os pontos da civilização. Então, por isso, dediquemo-nos. A oração com apoio do trabalho é uma força eminentemente propulsora de luz. Por quê? Nos fortalece, nos dá a condição de seguir em frente, com a certeza de que não estamos só. A oração é o nosso link direto com a espiritualidade, com o Wi-Fi divino. Aprenda. Se você se conecta tanto ao Wi-Fi da internet, para que você tenha interconexão, link, conexões, comunicações com todas as formas que hoje nós contamos, pense nisso também, que a oração é o nosso Wi-Fi de conexão com as forças espirituais superiores. Ela nos abre para recebermos as luzes, as benesses, para que nós tenhamos essa fortaleza necessária de continuidade.
Agora, se nós aplicamos o trabalho com o auxílio da oração, seremos extremamente poderosos na resolução de todos os nossos problemas, porque buscamos e, ao mesmo tempo, nós nos dedicamos a encontrar soluções. Jamais esperar de braços cruzados, mas sair de você mesmo para a busca das soluções que estas fontes propulsoras de luz oferecem a todo instante, desde que tenhamos olhos para perceber, ouvidos para ouvir os recados que nos chegam, o amparo, a proteção, a segurança espiritual que faz com que possamos prosseguir firmes e fortes, seja qual seja a turbulência pela qual passe a nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Jesus querido, aqui estamos, Mestre de amor, para vos agradecer do mais profundo do nosso coração por tantas bênçãos, tantas, que recebemos continuamente. Nós sentimos, Pai querido, a sua proteção nos envolvendo neste instante, na certeza do vosso amor por todos nós e da vossa certeza também de que haveremos de nos sensibilizar para o vosso chamamento. Fazei, querido, guia e modelo, Mestre Jesus, que estas bênçãos que caem sobre nós neste instante sublime da oração, que estas bênçãos possam envolver os nossos muito amados, do nosso núcleo familiar, familiares, aqueles com quem convivemos, aqueles amigos que muitas vezes nos atendem com tanto carinho, fazendo-nos sentir a sua presença entre nós, na ação amigável, fraterna de quantos nos assistem e nos protegem, nos conduzem e nos ajudam. Protegei a todos, Senhor, que estão conosco em vibração amorosa. Fazei, Pai querido, que estas bênçãos caiam como chuvas de pétalas luminosas sobre todos aqueles em quem pensamos nesse instante, a quem nos dirigimos em vibrações amorosas, para que estas pétalas de luz, ao nos tocarem, se transformem em energia vital, em equilíbrio, em fé, em esperança e dedicação, com obediência, Senhor, da nossa razão e com a resignação do nosso coração. Sê conosco, Pai, agora e sempre. Que assim seja.